Olá, boa noite para você que acompanha o canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. É uma enorme felicidade a gente começar a nossa quarta edição do Café Consciência. Hoje com um tema super especial sobre divulgação científica, com uma convidada que eu admiro bastante. Eu sou fã dela no Twitter, nas redes sociais. A Luísa, ela vem aqui bater um papo comigo, conversar conosco. Se você tem uma perguntinha, deixa aí nos comentários, aproveita essa oportunidade. E é muito, muito, muito gostoso falar sobre ciência na semana do Dia Nacional da Ciência, que a gente comemorou na quarta-feira. E para apresentar a Luísa, ela é editora do jornal USP. Então a Luísa, ela tem uma atuação muito, muito bacana em ciência, na divulgação científica. Vamos chamar a Luísa para cá? Oi, Luísa, tudo bom? Olá, boa noite, Boa tudo bem, noite. gente? Obrigada. Como que você tá? Como que tá a pandemia? Então, acho que a maioria das pessoas que acabou indo para o home office está trabalhando mais, né? Bem mais. Você que é professor, então, eu não vou nem perguntar Nem como me é que tá, fala, porque mas é um desafio gostoso, né? Eu acho que ninguém imaginava, enquanto tava pulando as ondinhas lá no dia 31, dia primeiro, que 2020 ia ser tudo isso que aconteceu, né? não, a gente teve que se reinventar em sei lá quantos dias, em 2 semanas de depressão, para meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, até não, vamos fazer alguma coisa disso aqui, né? Estando em casa, obviamente, mas assim, E aproveitar as aproveitar o que oportunidades, né? dá. É. Eu acho que a pandemia ela traz muita lição para a gente e muita a questão de como que a gente vai se aproximar do que é divulgado pelos cientistas, ainda mais pensando na Covid-19, que é um volume de informação muito rápido, né, que é publicado todo dia. Como que vocês, jornalistas, vão trabalhar, né, para fazer uma divulgação, ainda mais você que está numa universidade de renome, como que vai fazer esse link, né, com o que é publicado com aquilo que a população consiga ler? Então, acho que assim, essa questão da pandemia colocou a gente em foco, a gente que eu digo cientista ou qualquer um que esteja envolvido com ciência, trabalhando em áreas paralelas, né, como comunicação da ciência, e a gente teve que se adaptar e, na verdade, a gente foi um pouco, até quem não estava nesse meio, um pouco obrigado, né? Assim, meio que convidado, assim, um convite meio assim, convite de chefe, sabe? Que você não pode recusar. Então, quem não estava trabalhando com isso teve que acabar aprender um pouco. E a gente que já trabalhava com isso, olha, se não fosse por um motivo tão horrível, eu diria até que é uma boa fase para a comunicação científica, porque a gente está muito em foco. Mas, assim, infelizmente por esse motivo, né? Mas acabou que as pessoas estão muito curiosas sobre ciência. Tem os dois lados disso, né? Como a gente não trabalhou essa comunicação científica como deveria durante todos esses anos e está deixando agora, no momento de emergência, para tentar concentrar os esforços nisso, a gente que eu digo como sociedade, tá? Não estou falando nada específico. Isso complica um pouco, porque as informações que as pessoas, a formação em ciência, a formação em ciência que eu digo não é, né, se a pessoa fez um curso de ciência ou não. É a formação para entender pelo menos a questão básica de o que é ciência e como a ciência funciona. Como as pessoas não têm essa informação, então, assim, a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, tentar explicar um pouco disso e depois trazer as informações. Só que aí, o que a população quer é as informações logo de cara. Daí, o que acontece? Elas acabam não entendendo muito bem. Muita gente sem especialização na área de comunicação dentro da imprensa, na área de ciência, desculpa. Eu não acho nem que precisa ser especializado, nem fazer um curso específico, mas assim, se você vai trabalhar com ciência dentro do jornalismo, no mínimo você tem que ter a experiência, ou você tem que estar do lado de alguém experiente para te orientar, porque
qualquer área, né? Se a pessoa for, por exemplo, um jornalista que vai cobrir política, ele não vai chegar lá do nada, sem nunca ter visto como que aquilo funciona, naqueles meandros, e sair entrevistando político, não é bem assim que E qual funciona, o né? Eles têm contexto, as né, daquela dificuldades dele. informação? Porque às vezes a informação ela Exato. surge, não dá nem tempo de amadurecer o que está vindo de informação e de repente já se transformou, ou às vezes é confirmado que era uma informação falsa, né? É um volume muito rápido que fica na responsabilidade de vocês de mastigar toda essa informação e oferecer com qualidade, né? Sim, então. Então, assim, a pessoa que o comunicador que não trabalhou, que não tem hábito de trabalhar com ciência, e de repente cai nisso, assim, né, de paraquedas, ele vai sofrer algumas dificuldades que aquilo vai se refletir no trabalho, na qualidade do trabalho, né? E daí depois complica para a gente correr atrás do prejuízo para tentar consertar as Com coisas. certeza. Então, dentro do Jornal da USP, basicamente é isso que a gente tenta fazer, uma comunicação da ciência com qualidade, mas assim, que consiga ser lida por um público que não tem especialização, né? Tudo bem, o Jornal da USP é um jornal que não é para um público que não é escolarizado, a gente, como eu sempre falo, a gente sempre tem que escolher um público para estar conversando. Não dá para você conversar com vários públicos ao mesmo tempo. Até, por exemplo, a TV faz isso mais ou menos, mas assim, cada público vai ler ou receber as informações que você vai passar de uma maneira diferente. Se a gente for ser mais chato ainda, cada pessoa vai receber de uma maneira diferente. Mas pensando em Com grupos, né? certeza. Então a gente tem que escolher. Primeiro a gente tem que escolher para que grupo que a gente quer falar. Então, assim, o Jornal da USP tenta manter, assim, né, uma linha que ele tenha qualidade na informação, mas que consiga ser lido, por exemplo, por um jornalista. Vou dar um exemplo. Eu não sou uma cientista, né? Tudo bem, eu sou da área de ciência, então não conta muito, mas vamos pegar qualquer pessoa. Um engenheiro que vai ler uma matéria sobre biologia, ele vai conseguir ler. Uma pessoa que tem formação no ensino médio só, foi até o ensino médio, uma formação razoável, também vai conseguir ler, né? Então a gente tenta se manter nessa linha sempre nesse equilíbrio entre ser compreensível e não passar uma informação com muita superficialidade. Sim. E como que foi, já que você tocou nesse assunto, como que foi o seu início como cientista, né? Porque querendo ou não, por mais que você não seja uma cientista formada, uma bióloga, por exemplo, você divulga a ciência, você tem essa formação em ciência. Como que a Luísa começou os primeiros passos na ciência? Não, eu não sou, eu posso ser, talvez eu seja mais um cientista da comunicação, porque eu fiz mestrado, né? De vez em quando escrevo uns artigos acadêmicos na área, mas assim, mais nessa parte mesmo, mas assim, na ciência de uma maneira geral, eu sempre fui uma consumidora de divulgação científica. Mas eu nunca tinha me ligado que isso poderia ser uma profissão, né? Como assim, né? Talvez as pessoas que estejam assistindo mais jovens, assim, não tenham pegado tanto essa parte que agora a gente vê tudo no YouTube e tal, né? Meu negócio era Discovery Channel, Net Geo. Então, assim, que hoje a TV mesmo a cabo está sendo um pouco abandonada. Eu ficava fascinada com aqueles documentários que eu assistia. Claro, eles têm alguns problemas e tal, não é uma questão da gente ficar falando isso agora, assim, né? Eles são feitos para ser consumidos de uma maneira bem entretenimento mesmo, que também em si não é um erro, né? Assim, você fazer de uma maneira de entretenimento, mas que você não dê informação errada, tudo bem. Mas enfim, eu adorava, mas eu nunca tinha pensado que eu poderia trabalhar com isso, assim, né? Eu estava fazendo jornalismo, pensei em ir para a carreira acadêmica, né? Como eu falei, fiz mestrado, mas depois eu vi que não queria ficar, pelo menos não só nessa área, né? Não presa ali na academia, dando aula, esse tipo de coisa. E acabou que eu entrei no setor de comunicação da USP, prestei um concurso lá, e aí eu percebi que assim, tinha muitas possibilidades de trabalhar a comunicação dentro de uma universidade. Não era só aquela coisa de pensar assim, eu vou fazer assessoria de comunicação institucional, vou responder jornalistas, vou assessorar a reitoria. Tem muito mais coisa para fazer. E na época, assim, esse termo divulgação científica, ele é relativamente novo, pelo menos como uma coisa um pouco mais conhecida, né?
Aliás, eu acho que é novo mesmo para muita gente. Tem muita gente que nem conhece esse termo ou que tem a acepção do termo de divulgação científica, que é você publicar em revista científica, né? A gente está falando aqui de divulgação de outra maneira, né? De divulgar a ciência para a população. Eu percebi que dava para fazer isso trabalhando na universidade, e os meios de comunicação da universidade eles foram se ajustando, tomando um caminho que valorizou cada vez mais isso. A gente já tinha a agência USP de notícias que fazia isso, mas era um trabalho assim, era um trabalho quase de bastidor, vou dizer assim, porque eles produziam muito release, para quem não sabe, é assim, é uma notícia já pronta, mas que você manda para outros jornalistas. Então, outros veículos de imprensa externos aproveitavam essas matérias ou pegavam a pauta e faziam uma entrevista de novo. Então, eles faziam um trabalho bem intenso nisso. Tinha várias pesquisas que saíam na mídia, que a origem ali era a agência USP de notícias. E com a transformação, né, da comunicação da USP, acabou que no formato atual a gente tem apenas o Jornal da USP, que engloba tudo, né, engloba ciência, engloba cultura, engloba todos os meios também em relação ao audiovisual, jornalismo escrito, podcast. E aí acabou que com essa configuração de Jornal da USP, eu acabei ficando para ser editora de ciências. Daí, como está dentro desse momento, né, que a divulgação científica, um pouco antes da pandemia, já estava também sendo uma coisa muito falada e tal, a gente foi intensificando isso, acabou que esse ficou sendo um dos carros-chefes do Jornal da USP. Muito bem. E aí esse jornal, ele tem uma importância que é, assim, não tenho o que falar, né, da importância da USP para o Brasil, para a ciência brasileira. Ela é um dos grandes centros, né, de produção científica, e esse jornal, ele viabiliza pegar aquela linguagem, né, como você colocou, do que a gente estava acostumado a pensar em artigo de divulgação científica, aquelas revistas, né, puramente científicas, com aquele texto cheio de termos muito específicos, né, uma linguagem que uma pessoa, de repente, que não é da área, não precisa nem ter um outro tipo de ensino, mas às vezes uma área um pouco diferente, né, não consegue entender. E aí surgem esses canais de divulgação científica que cada vez, ainda bem, né, estão ficando mais populares, estão caindo no gosto da população, de trazer essa informação com qualidade para uma linguagem que seja acessível, né? E assim, como que foi esse desafio de quando o jornal começou a se estabilizar nessa necessidade, nesse pedido da população de ter um volume de qualidade, mesmo porque a gente teve uma mudança, né, da mídia impressa para a mídia digital, né, a preferência da população. Qual que foi o primeiro desafio de vocês transformarem, sair do que era o release, a produção daquele texto de oferecimento, né, para surgir pautas, para então realmente publicar matérias, entrevistas, reportagens? Como que foi a experiência? Então, o release, apesar dele também poder ser visto como uma notícia, poder ser consumido pelo público em geral, ele visa mais o jornalista poder aproveitar aquilo na sua mídia, mídia externa, sei lá, num canal, num jornal impresso. Agora, o jornal como produto, ele visa ser consumido diretamente. Eventualmente, um jornalista pode ler uma reportagem lá no Jornal da USP e se interessar por fazer uma entrevista nova sobre aquele assunto para publicar no veículo dele. Mas a gente quer que aquela matéria ela já seja suficiente para um usuário, para um consumidor de informação final, né? Então, a gente tem que, por exemplo, a parte gráfica, a gente teve que trabalhar muito, pensar muito em fazer infográfico, porque não adianta você fazer, né, que a gente chama aquela linguiçona lá de texto, aquela página que você rola e não acaba nunca, porque quando começou, né, a internet a ficar mais popular, o pessoal achava que assim, na internet tudo bem, não tem mais problema de impressão, não vai gastar papel, não tem... Então você pode pôr o que você quiser, não é bem assim, na verdade a gente viu com o tempo que é o contrário, né, para atenção em tela, ela é muito mais frágil do que a atenção no papel, né, então facilmente a pessoa desconecta dali.
Então, você tem que prender a pessoa, pelo menos assim, é o que eu sempre falo lá para os meus repórteres, olha, pelo menos se a pessoa ler 3 parágrafos do texto, se ela quiser sair da matéria, ela tem que sair da matéria com uma ideia geral do que a gente está falando. Se você quiser dar mais detalhes depois, tudo bem. Mas, assim, a pessoa, se ela só quiser ler até ali, ela tem que sair dali bem informada. Porque não adianta, né, a gente querer impor, né, conteúdos que as pessoas não vão querer consumir, Com né? certeza. A gente tem que trabalhar com as necessidades das pessoas. Com certeza. E já fica como uma dica, né? Então, quem for fazer essa divulgação, seja qualquer tipo de mídia, tem que prestar atenção nisso. A informação mais importante, ela vem no comecinho, porque se a pessoa querer conhecer com mais profundidade aquele assunto, ela continua, né? Ela fica na reportagem. Senão, é muito fácil, né? Rolar a tela hoje em dia. É muito o consumo de imagens, de vídeo. Então, se você não tem um atrativo, né, que segure, e às vezes não tem como ter um atrativo. Como que você vai colocar uma informação, às vezes que é muito nova, que não tem nem foto, não tem nem vídeo produzido sobre aquilo, né? Então já fica como uma dica Ciência importante. básica, né? Ciência básica, por exemplo, Sim. né? Ciência básica é um tema bem difícil da gente tratar. Para quem não sabe, não sei se você está percebendo que esse é um hábito que eu tenho, para quem não sabe, né? Que acho que é um hábito que os cientistas devem ter quando ele está conversando com a população também. Mesmo que eu não esteja falando de uma área científica, eu estou falando de uma área específica. Então, se eu falar ciência básica, pode ser que nem todo mundo saiba qual a diferença entre ciência básica e ciência aplicada. Então, voltando, para quem não sabe, ciência básica é você produzir conhecimento que não necessariamente ele vai gerar um produto, uma aplicação direta, mas é assim que se constrói a ciência. Então, quando você vê lá, por exemplo, sei lá, um exame de imagem que você vai no laboratório fazer, seu médico te pede um exame, ali você está vendo uma ciência aplicada, ele já chegou até a população, né? Já tem um produto tecnológico, mas antes de ser feita aquele dispositivo de diagnóstico, muita gente da física teve que pesquisar, muita gente da engenharia, né? Aí entrando dentro de cada campo, pesquisar às vezes coisas assim muito fundamentais, por exemplo, como que funciona um átomo, né? Tem exame de imagem que você tem que ter, que ele foi feito a partir de conhecimentos da física nuclear. Então, assim, só que quando você vai dar notícia apenas de uma pesquisa que fala só sobre física nuclear, fica um pouco mais difícil de você, primeiro, despertar o interesse e, segundo, de você conseguir dar uma ideia geral de como funciona aquilo, né? É muito difícil, você vai dar uma aproximação, né? É sempre assim. Então, para você comunicar ciência, tem todas essas peculiaridades. Eu acho que o desafio que vocês encontram é mais ou menos o que nós, professores, encontramos, né? Eu sou professor da biologia. Quando você vai falar sobre, por exemplo, fauna, sobre animais, para qualquer pessoa mais leiga, a primeira, assim, faça um desenho da natureza com animais. A pessoa vai colocar uma girafa, uma zebra, um leão, né? Porque a gente cresce, como você estava dizendo, com documentários, com um volume de informação que é importado, né? E aí, quando você fala sobre a onça pintada, sobre o cachorro vinagre, sobre o tamanduá, a pessoa fica assim, nossa, mas eu não sei desenhar isso, né? Então, na verdade, a ciência básica, ela também serve para dar esse reconhecimento do que tem no nosso entorno, né? No nosso quintal, aqui do lado. Né? Então, eu acho que o desafio para vocês também é pegar esse conhecimento pela história da vida dessas pessoas, né? Do qual tipo de mídia que essa população consumiu nos últimos anos e qual que é o parâmetro de referência, né? Sim, sim. Eu estou vendo aqui o chat, será que eu posso responder uma pergunta Claro. aqui que eu estou vendo? Estou vendo aqui uma pergunta do Roberto Takata, que eu conheço. Que tipo de medidas, que ele é uma pessoa bem envolvida com divulgação científica também, praticamente um mito da divulgação científica. Que tipo de medidas vocês usam para avaliar o andamento do projeto ou modificar caso julguem necessário?
Estou entendendo que ele está falando em relação à comunicação, né? Como a gente trabalha a comunicação lá. Olha, eu vou dar um exemplo, assim. No começo, eu me torturava muito porque eu sentia que a gente não conseguia atingir uma linguagem que fosse realmente acessível, porque a gente tinha algumas limitações estando dentro de um jornal institucional, né? Só que aí eu descobri as redes sociais. Então eu descobri que você, assim, muda de meio, você tem possibilidade de fazer coisas diferentes. E nas redes sociais eu não tenho possibilidade de fazer algumas coisas que eu só posso fazer no jornal, por exemplo, dar um conteúdo bem detalhado. Você consegue né? personalizar, Então, né, o assim, seu canal de comunicação. Exatamente. Daí, assim, eu não fico nem com a camisa de força de um nem de outro. Essa é uma vantagem dos diferentes meios que a gente tem acesso, e é um pouco um desespero, né? Porque você quer estar em todos, você quer fazer todos muito bem. Mas como a pergunta dele foi o que a gente faz para reavaliar o que não está dando certo, acho que isso, na verdade, é só uma experiência, assim, né? Não tem muito, assim, uma receita, na verdade, né? A gente vai observando o que está funcionando e vai mudando conforme não funciona, né? Não tem uma coisa assim... Claro, a gente todo ano tem uma reunião de avaliação para saber o que né, dentro do projeto do jornal, o que está dando certo, o que não está, discutir, né? Isso a gente faz, né? Como acho que toda empresa, toda organização, todo projeto, acho que faz no mínimo isso, né? Mas assim, a gente vai vendo no decorrer mesmo e vai tentando mudar e se adaptar sempre, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? As coisas mudam muito E o que rápido. está em pauta no momento, de repente amanhã já é um assunto totalmente diferente, né? E aí tudo aquele material que você estava produzindo, de repente o timing, se você não tiver um aperfeiçoamento, uma agilidade, você acaba perdendo, né? Aquele momento de divulgar, aquele momento de publicar. Não, isso é um problema assim, é um problema antigo da comunicação, mas assim, é assim que funciona. Sim. Na verdade, eu não posso nem dizer que é problema, né? É um modus operandi, assim. A gente, quando entra na comunicação e no jornalismo, tem que saber que é assim, é um pouco, até varia um pouco de acordo com que meio você trabalha, mas todos têm alguma pressãozinha. Se você trabalha no jornal diário, é pior, né? Porque tem que fechar ali no final do dia, tem que sair. Quem trabalha, por exemplo, numa revista, tanto faz uma revista online ou impressa, tem um pouco mais de tempo para trabalhar, mas também no final sempre muda alguma coisa, também vai dar algum estresse, assim, isso faz parte. Mas, assim, você estava falando isso, eu lembrei, assim, em relação a outros temas de ciência, que a gente tinha muita matéria já pronta antes da pandemia, e tinha umas matérias muito legais, assim, que não tinham nada a ver com o vírus. Coitadas, elas ficaram super assim, super escondidas, ninguém deu bola, né, para elas e tal, e a gente teve que sair correndo atrás do vírus, Sim. né? Mas acontece, né? É o momento ali que a gente está vivendo, sei lá, um ciclone, foi até Santa Catarina, não veio aqui em São Paulo ainda, mas enfim, nunca se sabe com essas mudanças climáticas o que pode acontecer, A né? nuvem de gafanhotos na Argentina. Pois é, então, acontece alguma coisa assim? Sim. Paciência, né? Você fez tudo bonitinho ali, fez aquela matéria sobre, sei lá, sobre história, sobre qualquer área da ciência e ela ficou um pouco meio de lado, assim, né? Ficou um pouco meio... Então, para quem vai Mas é divulgar assim a que ciência, funciona. também tem que ter. Não pode se frustrar se de repente você está produzindo um material que mudou, de repente tem que descartar e começar a produzir outro tipo de material, né? A gente não pode pensar que é uma coisa linear, né, de publicação e produção de conteúdo. Pois é. Não, é dinâmico, o negócio funciona dinâmico Com mesmo. certeza. E você falou da questão da libertação que trouxe as outras mídias, né? Como que hoje o jornal da USP, a equipe que trabalha contigo, vê canais como, por exemplo, o Twitter, o Facebook, que eu lembro que bem no comecinho, quando o Facebook estava explodindo na popularidade, a mídia tradicional ela ficava com receio, né? Eles não queriam se envolver muito. E hoje você abre o Facebook para consumir notícias, você abre o Twitter para consumir Pois informação. é. O Facebook é um pouco...
É um pouco complicado, assim, por exemplo, tem jornais como a Folha que não estão no Facebook, né? Optaram por sair porque acharam que o modelo de negócios ali não era justo, né? E não é justo com a gente que é usuário ou pequeno produtor de conteúdo também. A gente tem consciência. É aquela, né, tipo, eu deixo você me explorar porque eu preciso, Sim, né? Então, assim, em relação a, por exemplo, o conteúdo, ele tem. Aqui ninguém nunca lê os contratos, né? Aqueles contratos, aceito, aceito, aceito. Tudo, em muitas dessas mídias sociais, eles são donos do seu conteúdo, né? Ou se, sei lá, de repente eles resolvem apagar a sua conta, do nada, você perde tudo. Aí tudo bem, se você é uma instituição, você pode ir lá negociar para recuperar e tal, mas é um trabalho, sim, né? Você com depende, certeza. né? Então, assim, essa parte de você estar delegando a canais privados que têm interesses próprios e que é uma relação de consumo, mas não é vista como uma relação de consumo, né? Não sei, posso até estar enganada, não entendo muito dessa área, mas eu nunca vi ninguém indo no Procon para reclamar que o Facebook fez isso e aquilo. Mas é uma relação de consumo, né? Acho que muitos advogados acabam podem interpretar desse Sim, jeito. Então, eu acho que tem esses problemas, mas ao mesmo tempo a gente não consegue fugir, né? Porque se a gente não tiver lá, assim, a Folha pode se dar o luxo de sair do Facebook, mas ela não saiu de todas as redes sim, sociais, né? Ela tem uma divulgação bem forte no Twitter, tem divulgação no Instagram. Canais menores, veículos menores, às vezes não podem se dar o luxo nem de sair do Facebook, né? Fica complicado, então a gente acaba tendo que jogar dentro das regras do jogo aí. Agora, assim, você estava falando do Twitter lá, eu sou uma fã do Twitter, assim, né? Não é, o Twitter, assim, acho que ele tem um público bem específico. É bem diferente o público do Facebook e do Twitter. Eu tenho colegas ou pessoas que fazem divulgação científica que gostam mais de trabalhar com o Facebook. Eu gosto mais do Twitter. Acho que não tem uma regra, assim, sabe? A gente observa, por exemplo, no Facebook é um público mais velho, né? Então, até a linguagem é um pouco diferente. Às vezes uma brincadeira que eu faço no Twitter, se eu for fazer no Facebook, não vão me entender ou vão achar agressivo ou qualquer coisa aham. do tipo. No Twitter o pessoal tá acostumado. Ah, tudo bem, é Twitter. Aquele negócio é meme, só burra, sabe? É um meme. Isso é um meme, tá, gente? Eu não tô chamando ninguém de burra, porque de repente o pessoal não frequenta o Twitter, não sabe que tem as próprias linguagens, né? Então, assim, cada canal a gente tem que ter assim, tem que estar se adaptando. Por exemplo, a Folha entra no Twitter, eles fazem threads que, né, às vezes fazem brincadeiras ou ironias sutis nas Uhum, threads, coisa que, por exemplo, ali se você for ler um texto dentro do jornal, a não ser que seja uma coluna, né? Se for um texto jornalístico, você não vai ficar fazendo ironia dentro do texto jornalístico. Então você pode aproveitar das possibilidades ou pode também ser prejudicado também né, com elas, sem depende, né, falar que do uso que você o fizer. volume, assim, de rapidez de troca de conteúdo no Twitter é instantâneo, né? Se você fica alguns dias fora do Twitter, você perdeu todo o fio de toda a discussão de tudo. E no Facebook não, a coisa fica mais parada, as pessoas estão lá curtindo, compartilhando aquele mesmo material por mais tempo, né? Então, o formato ele é muito diferente, né? Em mídias que são super populares, né? Se a gente for pensar no que a gente tem hoje, além do YouTube, que é o consumo de vídeo, ou o TikTok que tá avançando muito entre a garotada, você pega o Facebook e o Twitter, eles são as plataformas principais de consumo, né, de informação. Sim, e aí você falou em relação ao Facebook, por exemplo, aí o Facebook tem, né, um negócio um pouquinho mais estanque e tal, e o Facebook tem uma linha de comentários diferente, em que os comentários eles acabam aparecendo mais. No Twitter, muitas vezes se você não abre, não clica para olhar, você não tem vários comentários que Sim, você perde. Então, no Facebook, por exemplo, um comentário fazendo ou sendo hater, né, fazendo alguma coisa agressiva, ou criticando, ele cresce fica lá muito, né? No exposto, Twitter né? fica exato, fica um pouco mais diluído, né? E assim, parece que eu observei que tem um efeito também meio de viral, assim, se alguém critica, daí um segundo critica, o terceiro fala, nossa, é verdade, tá horrível. Aí quando você vê, É o tipo, tem efeito dominó. 50 pessoas criticando, assim, é bem curioso, assim, mas a gente vai aprendendo a lidar com essas diferenças aí. Muito, muito
Muito, muito, muito legal. E podcast? Você acha que podcast, o consumo de material sonoro, ele está crescendo no Brasil? Vocês têm algum canal de podcast? Como que está sendo a experiência para Sim, sim. vocês? O Jornal da USP tem vários podcasts, na verdade, né? A gente tem alguns maiores que eu digo assim, que tem uma produção maior e acaba sendo tendo mais ouvintes também. Tem os podcasts menores, que às vezes é só para uma entrevista, alguma coisa mais simples. E tem o podcast do Ciência USP, que a gente faz, que é voltado para temas de ciências, em que a gente aprofunda algum tema, mas assim, tenta fazer uma reportagem mesmo, né? Só que uma reportagem roteirizada para áudio, né? Que tem suas peculiaridades, né? Você tem que trabalhar bem a parte sonora, a cadência é diferente. Então, não é simplesmente você ir lá e fazer uma entrevista, gravar uma entrevista e jogar e falar que aquilo é um podcast, né? Aquilo é uma entrevista em áudio, mas né? Pode até chamar de podcast também, não tenho problemas com isso, assim, mas assim, a visão que a gente tem de um podcast jornalístico é um pouco diferente, né? Então, assim, no Brasil estourou muito, tem até tantos que é difícil concorrer. Às vezes, né, toda hora alguém cria um podcast, daí você pensa, gente, vai ter gente para ouvir todos esses podcasts. Mas sempre tem, né? Então, o que acontece, assim, em relação à divulgação científica, até uma coisa que eu vejo é que o pessoal, assim, às vezes muito quer ser o criador de alguma coisa. E acho que é interessante você começar sendo colaborador de alguma coisa, né? Eu sei que é fácil todo mundo criar e tal, é tentador, né? É o meu, com a minha carinha, do jeito que eu quero. Mas eu acho que você tem uma chance de alcance muito maior, ou de começar a aprender com quem já está fazendo, né, do que você, vou fazer um projeto meu agora, assim, não é que eu estou dissuadindo as pessoas que têm esse voluntarismo de querer criar alguma coisa, assim, mas eu acho que, assim, o excesso, ele também Sim. acaba prejudicando, sabe? Fica tudo muito diluído, E quantas vezes né? tem Fica muito... conteúdos muito parecidos, né, sendo criados? Sim, é até engraçado, porque assim, muitas vezes eu vejo direto na internet um acusando o outro de plágio. Sim. Você falou do mesmo tema que eu uma semana depois. Gente, tem muita coisa. Vai acabar acontecendo de uma pessoa falar exatamente do mesmo tema que a outra uma semana depois. Eu me lembro que uma época lá que a gente estava fazendo o podcast Ciência USP, acho que 2 semanas seguidas, a gente estava com uma pauta que a gente não viu em lugar nenhum, né? Saiu da nossa brilhante cabeça. Daí a gente olhou lá, tipo, o podcast da Folha tinha feito exatamente a mesma pauta, depois que o nosso podcast já estava pronto. É um pouco frustrante, né? Porque você pensa assim, pô, né? Não vou conseguir concorrer e tal. Mas enfim, acontece, né? Quando você tem grandes mídias é complicado, né? Não acontecer de ter conteúdos muito parecidos e acontecer isso que você está falando. Mas quem está começando agora tem que entender. Uma das premissas da ciência é a colaboração, né? A gente não faz ciência sozinho. Então, se você vai falar sobre ciência, você vai divulgar, mesmo que você não seja cientista, mas quer divulgar a ciência, a melhor coisa é você colaborar, é você agregar. Uma formiguinha ajudando a outra formiguinha. Eu acho que isso é maravilhoso. Sim, e acho que esse espírito de colaboração, eu acho que ele tem tudo a ver com divulgação científica, né? Porque a gente tá na verdade, divulgando, ou está, na verdade, trabalhando com uma visão de mundo que muitas pessoas podem ver até como uma causa, né? Tem gente que vê divulgação científica como uma causa. Não digo nem que a pessoa deve, nem que não deve, é a maneira como ela vê, né? Essa vontade de que mais pessoas tenham acesso ao pensamento científico, a como a ciência funciona, porque aquela pessoa sabe que aquilo é maravilhoso, ela na vida dela ela achou aquilo maravilhoso, então ela quer compartilhar aquilo. Então tá dentro do espírito da divulgação científica a colaboração também, né? E entrando Acho que tem tudo a ver. nessa linha de discussão da pessoa que quer divulgar, que ela vê, de repente ela quer ajudar, e muitas vezes acaba ajudando de uma forma que está atrapalhando, né? Acaba divulgando fake news, acaba divulgando informação que nem foi estudada direito. Eu adoro abrir jornal que está assim, estudos sugere que tal coisa cura o câncer. Aí você vai ver um estudo só, com uma amostragem muito pequena. Qual que é a dica que você dá para quem quer divulgar ciência para não ser fisgado pela fake news?
Então, primeiro que assim, não dá para ter um. Você tem que se manter sempre no equilíbrio entre querer conquistar o público, mas não querer conquistar o público a qualquer custo, né? Às vezes quem começa, e começa a ter muito sucesso, às vezes, e vê o que funciona, né? O que repercute, acaba ficando um pouco contaminado por isso, né? Então, assim, as coisas, né? Eu acho que o pessoal que trabalha com divulgação científica, eles têm menos esse problema. Quem tem mais esse problema mesmo é jornalista, sinceramente, a minha classe. O pessoal que trabalha com divulgação científica, que geralmente vem da ciência, eles têm outro problema, que é a dificuldade de transformar as coisas numa coisa simples, né? Que seria, na verdade, muitas vezes eu vejo, assim, produtos, né, peças de divulgação científica, que elas começam bem, tá super simples, aí chega lá no meio, a pessoa começa a se enrolar, e quando ela vê, ela já tá falando super difícil, ela não conseguiu dar um jeito ali de separar que informação que ele precisa dar realmente, o que é muito detalhe. Sim. Mas quem tem problema mais de às vezes distorcer mesmo, né, não voluntariamente, necessariamente, mas acho que é mais o pessoal da imprensa mesmo, que, né, na sanha de dar uma história, né, de dar alguma coisa que seja relevante, acaba aquele famoso eu aumento, mas não invento. Mas aumentar também é inventar, né, gente? Não dá. A gente simplifica, a gente torna a coisa mais atraente, mas nem aumentar, nem inventar. Senão vira um tabloide, né? Começa a fazer querer fisgar por fisgar e não tá oferecendo informação com qualidade. E acaba perdendo a credibilidade. Infelizmente, nossa sociedade é uma sociedade que acaba premiando muito esse comportamento ainda. Então, assim, mesmo que uma pessoa, que um veículo insista em promover notícias assim sensacionalistas, às vezes, ou um jornalista trabalhe com informação que não é acurada e tal, ele às vezes acaba tendo sucesso e às vezes a gente fica esperando a vida inteira que aquela pessoa vai cair do cavalo, mas não cai, né? Infelizmente, assim, não é assim, a vida não é justa, é aquele famoso a vida não é justa. Mas, assim, muitas vezes, quem conhece acaba percebendo, sabe? Aquela pessoa fica mal vista, ou aquele veículo fica mal visto. A então, assim, alheia, né? credibilidade é uma coisa que vale muito, assim, né? Se você perde, é difícil conquistar de novo. E falando de credibilidade, a Ana está mandando uma pergunta aqui no chat sobre a sua opinião sobre a necessidade de palavras-chave, que muitas vezes induz ao erro do jornalismo científico. Será que é palavra-chave nos artigos? Eu não entendi bem. SEO digital. Ah, entendi. Tá. SEO na verdade, aquela otimização que você faz para o seu conteúdo aparecer um pouco mais no Google. Porque, assim, além das redes sociais, a gente tem outra empresa privada que define mais ou menos o que as pessoas vão ver ou não. E que tem o controle da informação mundial hoje em dia, né? Você fala assim, mas os algoritmos são construídos a partir do que o público consome já, né? Só que isso tem vários vícios, né? O pessoal que trabalha com tecnologia, com inteligência artificial, sabe falar melhor sobre isso. Mas, enfim, eu acho que, como qualquer tecnologia, o SEO, que é você colocar essas palavras-chave para tentar fazer o seu conteúdo aparecer no lugar mais importante no Google, também pode gerar distorções, né? Tem estudos que mostram, por exemplo, a questão da inteligência artificial, ela dá margem a você reforçar racismo, por exemplo, né? Então, assim, porque, por exemplo, se você, todas as vezes que sai na imprensa uma pessoa presa e que tem a foto da pessoa e que ela é um negro, a inteligência artificial vai entender, eu tô falando bem de maneira geral, tá, gente? Que aquilo tá você vai dar uma busca por, sei lá, criminoso, ele vai te dar uma foto de uma pessoa negra. Eu tô fazendo uma aproximação, tá? Senão o pessoal da área de inteligência artificial vai falar, nossa, que besteira que você falou. Tudo numa explicação bem simples. Então, toda tecnologia, ela está sujeita a você reforçar, às vezes, problemas, né, que já existem na sociedade. E acho que a questão da palavra-chave é que
que ela perguntou a mesma coisa. Por exemplo, você vai fazer uma matéria sobre obesidade, uma matéria científica, daí você coloca lá na palavra, emagreça já. Sendo que não tem nada a ver com a sua matéria, porque você sabe que emagreça já vai, Mas é um vai assunto subir. que vai Então atrair dá para. bastante, né? É complicado, sim. E você acaba, então, induzindo uma informação, e é o que você falou, a gente pode, na prática, qualquer termo, seja a questão da violência contra a mulher, seja a questão da homofobia, do racismo, é só fazer um testinho de escrever qualquer frase no Google, mudando, né, usando termos opostos, de repente, o homem, mulher, hétero, homossexual, você vê que o Google ele vai construindo frases de busca que muitas vezes, dependendo da minoria, são frases super preconceituosas, né? Terríveis, ou por exemplo, é que ultimamente eles estão olhando bastante, eles estão olhando um pouco melhor para isso, mas assim, pessoal que vai procurar pornografia, né, ou procurar qualquer outra coisa que por acaso tem uma frase que pareça com pornografia, porque tem essa também, né, às vezes tem umas frases que a gente vai procurar, ou alguns termos que eles servem para coisas da vida cotidiana e servem para pornografia. Mas aí você começa a escrever, aí sai lá, não sei o que, orientais, vai, dando um exemplo. Aí você tá, tipo, sexualizando Sim. uma etnia, né? Então, tecnologia tem todos esses problemas aí. E prejudica bastante, às vezes, a gente que quer acessar um banco de dados, por exemplo, mesmo o Google Imagens, que você digita lá um termo de busca e você vê tudo que é relacionado distorcido, mas não vê aquilo que você está procurando, né? Por conta do algoritmo tá induzindo esses termos, né? Essa questão. Você vai jogar orientais lá, de repente você está querendo comida, você quer descobrir uma receita, você quer descobrir alguma... Países orientais. Exato, aí começa a aparecer um monte de coisa assim e fala, oi? Exatamente. A gente tem uma pergunta do Anderson Brito que ele fala assim: muitos jornais estão investindo mais em visualização de dados e ilustrações. E aí ele pergunta: você acha que esse formato de usar imagens ele tem um potencial para popularizar a ciência? Eu acho que totalmente. Eu acho que totalmente. É que assim, é muito mais trabalhoso você fazer uma matéria investindo na parte gráfica. As matérias que a gente faz lá no jornal, que na verdade são trabalhadas com infografia, tem algumas matérias que a gente faz quase inteira em infografia. Elas demoram muito para ficar pronta, elas exigem uma pessoa que saiba fazer aquilo, né? Não é um modelinho lá de você colocar um texto e uma imagem e pronto. Mas a gente vê que, assim, as pessoas gostam muito, né? Acho que até é um bom mercado de trabalho aí para quem está começando a entrar nessa parte de infografia e tal. E assim, aprender a fazer gráficos que sejam mais fáceis das pessoas lerem, né? Porque a gente tem problema das pessoas não saberem ler os gráficos, mas a gente tem problema de gráficos que são muito difíceis de ser lidos também, né? Você pega aqueles, eu pego aqueles, às vezes eu leio artigo científico porque eu quero fazer uma matéria e tal, mas eu vejo aqueles gráficos cheios de uns pontinhos assim, outros assim. Eu não consigo entender para mim. O gráfico que eu entendo é o seguinte: x, y tá crescendo com essa variável, não tá? É só isso que eu entendo. É que nem Tô dando um exemplo COVID, bem, né? A questão de achatamento de curva. Que curva que é essa, né? Ficou por muito tempo muito então difícil para entender isso. É muito difícil, só que assim, esse foi até, eu acho que pode ser até um case bom, porque as pessoas, claro, com as devidas limitações, não todas, mas as pessoas conseguiram entender o que se tratava, mas porque teve muita gente fazendo de muitas maneiras, teve gente que fez música, tem gente que fez TikTok, teve a animação, assim, a pessoa que ela tem uma escolaridade boa, ela conseguiu entender o que é uma curva achatar, né, então até é um case até bom, mas assim, tem muita coisa que não adianta querer achar que a pessoa vai entender o gráfico de epidemiologia, o que está acontecendo olhando ali, que não. Então, a gente está falando de infográfico. Infográfico não é um gráfico científico, né? Ou ele não tem fins científicos, né? Ele tem fins informativos, né? A ciência está por trás dele, mas ele tem um fim de informar a população, né? Ou não que o gráfico científico também não tenha fim de informar, mas dentro de um contexto diferente.
E não é só entrar no banco de imagens, pegar qualquer imagem e jogar no texto, né? Porque às vezes, dependendo do que você está tentando ilustrar, não tem nem ligamento, né, com o conteúdo do texto em si. Isso a gente vê bastante, assim, é que tem o problema da imagem, assim, que ao mesmo tempo que você tem, né, tem direito, tem que dar crédito, Uhum. né, ao mesmo tempo tem muito banco de imagem, com imagem gratuita, mas aí são imagens bem pasteurizadas, assim, né, que elas não mostram, parece mais imagem de propaganda, né, aquela coisa assim. Então, é um pouco difícil, porque às vezes tem muito veículo que não tem como, por exemplo, pagar para um banco de imagens um pouco mais adequado, né? Então vai pegar aqueles bancos gratuitos que tem na internet. Daí, se colocar a imagem por colocar, realmente não faz muito sentido. E aí você sofre muito, né? Por exemplo, quando você pega um artigo de botânica ou de microbiologia que dá lá o nome científico e joga no Google, você vê tudo e de repente a planta ela tem vários nomes populares diferentes, né? Como conciliar essa informação? Você acha que nesses momentos o contato com o cientista ele é importante para ter uma clareza sobre o que está sendo formatado ali de conteúdo? Eu acho que assim, não existe jornalismo científico sem cientista, embora algumas pessoas acham que existe, porque a gente vê aí que tem muita. Agora na pandemia está acontecendo muito de sair na imprensa, assim, a pessoa pega ali ou o release da revista científica, ou pega o próprio artigo científico, lê o abstract. E Gente, os começa a abstracts, discutir, né? Começa a discutir eles são um dados. pouco mais Sim, claros, né? As publicações exigem que a linguagem seja um pouco mais clara, ainda que seja uma linguagem científica. Então, às vezes, a pessoa até consegue entender o que está escrito ali, mas tem muita coisa por trás daquilo que ela não entende. Então, não dá para você fazer uma matéria acessando apenas um resumo de um artigo científico. Jornalismo científico sem envolver cientista não existe, gente. Não existe. com certeza. A gente tem uma perguntinha aqui que eu estou tentando achar, que ela estava perguntando da questão da ciência, de popularizar a ciência, mas sair desse eixo sul-sudeste, né? Como que aqui, a Gisele Soares, quais dicas você teria para sensibilizar uma imprensa regional? Né? Porque a ciência ela é muito focada, até mais por conta dos grandes centros de pesquisa estarem no eixo, né, sul-sudeste. A gente vê a Fiocruz, a USP, Instituto Butantan, a recente pauta que está em alta da Naja, lá em Brasília, então o Butantan está muito em pauta agora. Os centros de ciência eles estão concentrados aqui, mas como que a imprensa regional ela consegue valorizar aquela ciência local? O que você acha? Olha, eu acho que é falta mesmo de repente. É que depende da empresa regional, né? Por exemplo, tem alguns locais que, por exemplo, tem umas empresas maiores, tipo afiliadas da Globo, que até conseguem fazer um jornalismo um pouco de promover um pouco mais a ciência local. Eu tive uma experiência que eu fui dar uma palestra lá num campus de Vitória da Conquista, né? Da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, desculpa, da UESB. E eu achei incrível a comunicação que eles fazem e também a parte de ciência, de divulgar a própria ciência ali produzida dentro do campus. Então, assim, é uma coisa que você não imagina, Vitória da Conquista no interior da Bahia, né? Apesar de ser uma cidade, ser um polo regional, é uma cidade pequena, né? Comparando com os padrões aqui de metrópole e tal. E eles pegam, eles têm uma programação de rádio, eles colocam o pessoal da universidade para convidar outras pessoas para falar. Então, assim, acho que lugar que tem campus universitário, é muito mais fácil fazer isso. Esse exemplo eu dei de dentro da universidade, mas pode ter emissoras locais que possam ter uma conexão com a universidade também. Em relação a quando você não tem, sei lá, não tem uma universidade no local, acho que era mais isso que ela perguntou, né, da Uhum. produção da ciência regional. Mas você falar de assuntos regionais também é uma coisa que é um bom mote para você falar de ciência, né? Por exemplo, você falar de uma uma cultura de agricultura mesmo, que seja local, fala da ciência envolvida naquilo, sei lá, vou dar um exemplo, que assim, eu tenho família que mora em Montes Claros, lá tem um fruto que é o pequi, que é regional, também tem em Goiás, né? Você falar de aspectos, sei lá, da botânica, ou aspectos da genética, daquele fruto,
pode ser uma coisa interessante, com certeza vai chamar a atenção de quem é de Sim. lá, né? Então tem alguns caminhos para fazer isso. Para cair também, para sair um pouco daquela questão de sempre importar o conhecimento, a informação, né? Senão a gente acaba. No Brasil mesmo eu sinto muito isso no nosso prato. A gente consome pouco do que a gente tem de frutas, de alimentos brasileiros, de fato, né? A maçã todo mundo conhece, mas ninguém se preocupa que a maçã é um frutinho importado. Mas quando você fala do pequi, tem gente que fala assim, nunca ouvi falar, né? Então, a divulgação científica, dentro do que a Gisele está colocando, voltada para uma imprensa local, para um conteúdo produzido local, eu acho que acaba até facilitando um pouco esse conhecimento da nossa história, né? Seja de produção de alimentos, seja de produção de remédios, de biotecnologias, enfim, né? A gente tem muitos avanços acontecendo que às vezes a gente não sabe porque não teve aquela divulgação. Sim, pensando dessa maneira da ciência nacional que você está falando, eu acho muito triste que a gente tenha que, em muitos veículos de imprensa, tenham que comprar material de agência e que chega só coisa que já vem pronta ou que já vem com uma visão de mundo que não é, né, não é local, não é nacional. Então, assim, porque o que é triste é que, na verdade, às vezes isso é mais barato, né? Você pega uns canais de televisão e você vê aquele chamado conteúdo enlatado que você via antes. Às vezes eu vejo uns programas de notícia no jornal que você fala, nossa, mas por que ele está falando desse assunto, desse cantor que ninguém conhece aqui no Brasil? Claramente eles compraram material, sim, entendeu? Isso para a ciência é bem triste, porque a gente tem uma ciência que, a nossa ciência, ela brilha, sabe? Ela é uma ciência que, a nacional que eu tô falando, ela tem brilho próprio, então você não precisa ficar esperando, né, coisa, sei lá, de Harvard, do MIT, tem muita coisa boa, e não tô falando nem da USP, né, tem um monte de universidade, a universidade, sei lá, no Rio Grande do Norte, sabe, que produz muita coisa muito interessante, então é triste a gente não poder acessar isso, né. Com certeza. E só que aí, tendo as redes sociais, eu acho que de repente aquele pesquisador que a imprensa não está chegando, né, até o laboratório, até a pesquisa que está fazendo, se cria um perfil no Twitter e começa a escrever sobre isso, né, lentamente começa a influenciar as pessoas. Sim, sim, não é fácil chegar a esse ponto de você ter um público grande e tal, mas acho que a gente tem alguns casos aí de sucesso, um pessoal que, como eu falei sempre em colaboração. Vou dar um exemplo aqui, o pessoal da astronomia, por exemplo. Eles têm uma rede bem grande de colaboração de astronomia de várias instituições de colaboração para divulgação científica. Então, um ajuda o outro, um faz o outro crescer. Eles têm um movimento no Twitter, por exemplo, que é a AstroThread, de fazer fios, né? Aqueles fios do Twitter com informações da astronomia, com divulgação científica sobre astronomia. E é assim, é sempre em colaboração. Uhum. Não adianta querer achar assim, fulano se destacou e é assim, sozinho. Não existe isso. Então, acho que é uma coisa que dá para a gente aprender bastante com eles. Com certeza. Porque não é fácil, né? Parece que é fácil ter rede social e sair divulgando ciência, agora é só ir lá inserir o conteúdo e pôr, mas não uma é. inspiração, tem alguém que queira ler, banho, né? Vou começar a divulgar ciência, né? Você pode até ter, mas é difícil você atingir um público, né? Com certeza. Então, tem que procurar esses caminhos. Com certeza. Luísa, eu queria te agradecer muito a nossa conversa. Você é uma pessoa muito especial, muito querida. Quem não segue a Luísa, procure a Luísa no Twitter, é uma informação de qualidade. E o que eu admiro muito de você é o quanto você incentiva, e isso ficou muito evidente na quarta-feira, no Dia Nacional da Ciência, o quanto você incentiva essa divulgação, né, de pequenos e grandes cientistas que estão ali produzindo conteúdo, quem são essas pessoas. Então, assim, eu vi muito assim, divulguem fotos, divulguem o trabalho, teve uma hashtag, né, de cientista trabalhando, que eu, inclusive, participei também no Instagram. Enfim, eu admiro bastante o seu trabalho, porque você faz um trabalho que é um exemplo para a nossa sociedade.
Ah, que bom, nossa, muito obrigada. E Muito obrigada pelo convite. imagina, imagina. E só para fechar uma última perguntinha. A gente está passando por uma pandemia que a gente já está falando de segundas ondas, fica numa ansiedade por ter ou não vacina, quando que essa vacina vai estar disponível. Como que você, como jornalista, vê a ciência, a divulgação científica no mundo pós-pandemia? Porque no momento, por conta da pandemia, a pauta coronavírus, Covid, ela está muito em alta. Passando a pandemia, você acha que a ciência ela volta um pouquinho para os bastidores? Como que você sente que vai ser esse mundo do futuro? Olha, eu acho que fazer ciência e divulgar ciência não vai ser do mesmo modo. Não, assim, acho que a gente vai sentar, aquela hora de lavar roupa suja, sabe? Assim, o que que deu certo, o que que não deu certo, né? A gente tem vários casos aí, tem casos. Por que que eu falo ciência e divulgação científica? Ciência também comete erros, né? Apesar do erro fazer parte da ciência, às vezes tem uns erros que não eram para ser cometidos, né? Por exemplo, você publicar, às vezes, uma coisa que você não tem dados concretos, né, dados robustos para tirar alguma conclusão, isso seria um erro, né, da ciência. Não erros, assim, né, de interpretação errada, porque isso acontece, a ciência é sempre, uma coisa sempre substitui a outra, né? Verdades em ciência são sempre transitórias. Então, isso é normal. Mas, assim, eu acho que muitas posturas vão ter que ser reanalisadas. Em relação a voltar para os bastidores, claro, a gente não vai conseguir manter o foco das pessoas em ciência como a gente está conseguindo manter agora. Isso é normal, a gente tem que esperar, saber que vai dar uma baixa mesmo. Mas é aprender com as lições que a gente teve aí, aprender o que funciona. E, assim, uma das lições é que, assim, para quem faz divulgação científica, é que a ciência ela tem que se relacionar com o cotidiano da pessoa para você conseguir trazer ela para, né? Tem algumas áreas assim que é um pouco mais difícil você fazer isso, mas assim, todas têm alguma maneira de você chegar nisso, né? Se você vai falar de astronomia, você fala de um evento astronômico que pode ser observado a olho nu. Tudo bem, o astrônomo não trabalha com isso, ele trabalha com outras coisas, trabalha com astronomia de raios gama, Sim. de raios, sei lá, de radiação infravermelha, que são coisas que as pessoas que não trabalham com isso não sabem. Mas você pode fazer um convite para a pessoa olhar para o céu, né? A começar a entender como que funciona mais ou menos. Conhecer uma né? área que de repente não conhece, né? Do dia a dia. E assim, você não vai estar divulgando a sua pesquisa ali, porque você não trabalha com aquilo, você não trabalha com, sei lá, lua de sangue, que é um evento astronômico que acontece. Não é que não tem nada a ver com o seu trabalho, mas aquilo é uma coisa que vai chamar a pessoa, vai chamar a atenção da pessoa para começar a se interessar pela área. Então, assim, a ciência ela tem que, de alguma forma, a divulgação científica, fazer a ciência se comunicar com o cotidiano. Né? Então, a gente vai ter que se virar nos 30 para descobrir como fazer isso. E eu acho que mesmo que não seja com uma doença. Com certeza. Eu acho que o jornalista, ele também é um professor, porque ele tem que aprender a colocar uma informação que muitas vezes é porta de entrada para chamar uma pessoa que está com curiosidade de aprender, uma pessoa que tem um interesse num determinado tema, para ela se aprofundar, né? Então, acho que o jornalismo ele tem essa função, como nós professores, de abrir a porta e falar assim, olha, eu estou te oferecendo o caminho, né? Agora você pega essa trilha e siga. Sim, sim. É abrir porta mesmo, porque assim, a gente, apesar do termo ser divulgação científica, a gente não define, né, o interesse da pessoa, né? Tô aqui divulgando e você consuma. Não é uma coisa autoritária, né? A gente abre a porta para a pessoa conhecer isso que você falou mesmo, abre algumas portas, a pessoa vai escolher as que ela vai entrar, que tem tudo a ver com internet, né? Internet é isso, a gente não controla para que caminhos que a pessoa vai fazer ali dentro. Então, é a mesma coisa. Com certeza. Muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, por essa conversa tão rica de informações. Foi muito legal, muito gostoso. Tá bom? Grande beijo Boa noite você. aí, gente. Valeu, um beijo, tchau, tchau.